Inicialmente, vamos ter uma visão de algumas características estruturais que são comuns a esse sistema. Com exceção da cavidade oral, vamos encontrar órgãos com formato de um tubo oco, composto por um lume ou luz, cujo diâmetro é variável, circundado por uma parede formada por 4 camadas distintas: a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. A camada mucosa é composta por um revestimento epitelial, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo e uma muscular da mucosa, que separa a camada mucosa da submucosa. O conjuntivo da lâmina própria da mucosa é rico em vasos sanguíneos, vasos linfáticos e algumas vezes pode apresentar glândulas e tecido linfóide. A muscular da mucosa consiste em uma delgada camada de células musculares lisas. Já a submucosa é composta por tecido conjuntivo com muitos vasos sanguíneos e linfáticos e um plexo nervoso submucoso, também denominado de plexo de Meissner. Essa camada pode conter também glândulas e tecido linfóide. A camada muscular contém células musculares lisas, sendo a camada mais interna no sentido circular e na camada mais externa no sentido longitudinal. Entre essas duas camadas, observam-se o plexo nervoso mioitérico, ou plexo de Auerbach, e o tecido conjuntivo, contendo vasos sanguíneos e linfáticos. Assim, as contrações da camada muscular, geradas e coordenadas pelos plexos nervosos, impulsionam e misturam o alimento ingerido no sistema digestório. A quantidade de gânglios ao longo do sistema digestório é variável. Eles são mais numerosos em regiões de maior motilidade. A camada serosa é formada por uma camada delgada de tecido conjuntivo frouxo, revestida por um epitélio pavimentoso simples, denominado mesotélio. A cavidade oral é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado ou não, dependendo da região. A camada queratinizada protege a mucosa oral de agressões mecânicas durante a mastigação e pode ser observada na gengiva e no palato duro. O epitélio pavimentoso não queratinizado reveste o palato mole, os lábios, as bochechas e o assoalho da boca. A lâmina própria é contínua com a submucosa, que contém glândulas salivares menores distribuídas difusamente. Nos lábios, observa-se uma transição do epitélio oral não queratinizado para o epitélio queratinizado da pele. A língua é uma massa de músculo estriado esquelético, revestida por uma camada mucosa fortemente aderida à musculatura, porque o tecido conjuntivo da lâmina própria penetra os espaços entre os feixes musculares. A superfície ventral ou inferior da língua é lisa, enquanto a superfície dorsal é irregular, recoberta por uma grande quantidade de papilas. O terço posterior da superfície dorsal da língua é separado dos 2 terços anteriores por uma região em forma de V. Posteriormente a essa região, a superfície da língua apresenta saliências compostas principalmente por pequenos grupos de nódulos e tonsilas linguais. As papilas linguais são elevações do epitélio oral e da lâmina própria, que assumem diversas formas e funções. Existem 4 tipos de papilas: as filiformes, as fungiformes, as foliadas e as circunvaladas.
papilas circunvaladas ou valadas são em número de 7 a 12 estruturas circulares e grandes. Elas estão distribuídas na região do V lingual, na parte posterior da língua. Numerosas glândulas serosas, as glândulas de von Ebner, secretam seu conteúdo no interior de uma profunda depressão que circunda cada papila, sendo essa secreção importante na remoção de partículas de alimentos próximas aos botões gustativos, para que eles possam receber e processar novos estímulos. Os botões gustativos são estruturas em forma de cebola, cada uma contendo 50 a 100 células. Em sua porção apical, as células gustativas têm microvilosidades que se projetam por uma abertura denominada poro gustativo. Muitas das células têm função gustativa, enquanto outras têm função de suporte. Células basais indiferenciadas são responsáveis pela reposição de todos os tipos celulares. Substâncias dissolvidas na saliva se difundem pelos poros, interagindo com receptores gustativos da membrana superficial e basolateral das células. Esses receptores são acoplados a uma proteína G e controlam a atividade de canais iônicos, que levam à despolarização das células gustativas, que, por sua vez, liberam neurotransmissores que estimulam fibras nervosas aferentes. Observem no esquema. Acredita-se que cada estímulo gustativo gere um padrão único de atividade envolvendo um alto número de neurônios, o que explicaria a discriminação dos sabores. Existem pelo menos 5 qualidades de sabor: salgado, azedo, doce, amargo e o saboroso, chamado de umami, que é um termo japonês para o sabor do glutamato monossódico. Todas essas qualidades podem ser percebidas em todas as regiões da língua que contêm botões gustativos. O esôfago é um tubo muscular cuja função é transportar o alimento da boca para o estômago. De modo geral, o esôfago contém as mesmas camadas que o resto do sistema digestório. A mucosa esofágica é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e na lâmina própria, próxima à região do estômago, existem grupos de glândulas, as glândulas esofágicas da cárdia, que secretam muco. Observem na imagem histológica que a camada submucosa do esôfago também apresenta grupos de glândulas secretoras de muco, as glândulas esofágicas, cuja secreção facilita o transporte de alimento e protege a mucosa. O tipo de tecido muscular presente na camada muscular do esôfago varia com a porção do esôfago. Na porção proximal, a camada muscular consiste exclusivamente em fibras estriadas esqueléticas. Na porção média, há uma mistura de musculatura estriada esquelética e musculatura lisa. E na porção distal, só encontramos células musculares lisas. Quanto à camada mais externa do esôfago, podemos observar que a porção do esôfago que está na cavidade peritoneal é recoberta por uma membrana serosa, quer dizer, uma camada delgada de tecido conjuntivo com um mesotélio. O restante do esôfago é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, uma adventícia, que se mistura com tecido conjuntivo circundante. O esôfago de Barré, ou síndrome de Barré, é uma doença na qual há uma mudança anormal, ou seja, uma metaplasia, nas células da porção inferior do esôfago. O esôfago de Barré é encontrado em cerca de 10% dos pacientes que procuram tratamento médico para a doença do refluxo gastroesofágico. O esôfago de Barré possui relevância clínica por ser considerado uma lesão pré-maligna, que pode evoluir para displasia e câncer de esôfago do tipo adenocarcinoma.